Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem, né, do Cruzeiro contra o Mirassol, que acabou ficando no empate, né. Em relação ao jogo em si, eu acho que no primeiro tempo, né, o Cruzeiro jogou muito bem, assim, né, acabou fazendo gol no inicinho, né, já. Mas acabou no segundo, já só com 20 minutos dessa pressão, vamos dizer assim, né? Depois acabou o Mirassol, né? Tendo né, mais o controle do jogo. É uma questão do Cruzeiro, né? O que preocupa, eu acho que não é o primeiro jogo que tem acontecido isso com o Cruzeiro, né? E acabou que no do Santos, né? Aconteceu isso, o Cruzeiro acabou levando a virada contra o Ceará também, né? O Cruzeiro tem tido dois tempos muito distintos, né? O primeiro com uma pressão maior e o segundo, né? O time já, vamos dizer assim, desaba, né? Então, é uma coisa para se preocupar, né? Acho que tem, né? E isso é uma questão para se preocupar em relação ao jogo, né? Acho que teve a questão também, né? Da jogada de vôlei, né? Do, do Mirassol que nem, não dá para acreditar como que a arbitragem não chama no lance daquele, né? E mesmo, né, que já fez o gol depois, né, seria dois gols. E o Cruzeiro, por exemplo, contra, a gente tem percebido que é um time, né, que vai tentar jogar, fazer uma pressão nos primeiros 20 minutos. Tanto que com o Palmeiras a gente viu que conseguiu fazer dois gols muito rápidos, assim, que acabou garantindo a vitória contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Já foi outra postura, né? Mas o Cruzeiro era um time que estava buscando fazer gols muito rápido, né? Então, né, teria feito dois gols e não né? E eu tenho certeza, assim, que dependendo se tivesse feito dois gols, né, a postura às vezes do Mirassol seria diferente. Então acaba interferindo, poderia ser diferente. Então acaba, né, essa questão da arbitragem interferindo no jogo, né? Na questão do jogo, ainda mais que foi bem no início do jogo. É, tem que se levar em consideração isso. Acho que, igual eu falei, em relação ao jogo, é uma questão que tem já preocupado e não é desse jogo, essa questão da queda de rendimento do Cruzeiro, mas também tem é, esse jogo, né, especialmente time muito sem, né, muito desfalcado, né, sem Christian, sem Lucas Romero, então acabou, né, então foi um time mais desfocado mesmo, né, então teve esse fator também que tem que se levar em consideração, né, então, e acaba que eu acho que o Jardim já tá meio que, não expõe assim, né, mas ele já tá consciente de que ele tem poucas peças ali que ele pode encontrar da questão da base, né, então é outra questão também, né? A diretoria, assim, acho que começou o ano muito ruim com a continuação. Não tô falando que o trabalho dele foi bom ou ruim, mas com a continuação do Matos e do Jardim, né? Porque você vê que não dando quase meio do ano, né? Eles já saem, então aí você já tem que cons- conseguir, né? Você já vai fazendo uma outra reestruturação em si. Então, mais complicado, né? Porque você poderia ter começado aos poucos essa questão, né? No início do ano, de uma forma mais serena, tranquila, às vezes colocando meninos da base, por exemplo, no início do ano, né? O treinador tendo os jogos do Mineiro, teria ter uma pré-temporada, teria, né? Jogos para testar e tal, e não teve isso, né? O Jardim já chegou, né? Acho que numa semifinal, né, do Cruzeiro e do América, demorou ainda para engrenar, tal, né, teve alguns, teve um empate, depois acabou perdendo, né, então, né, acabou perdendo esse início de, vamos dizer assim, no início de semestre, e acabou que as contratações que fizeram também, né, muitas não se utilizaram, então, né, acabou que não foram situações que o Jardim pediu, né,
E não é o estilo dele. Então, por isso que eu acho que aconteceram mudanças significativas muito com relação a isso também. É outro estilo em relação ao Jardim, pro, pro Fernando Diniz, em questão não tá mais com direito, né, não tá mais com o Matos, a gente sabe que era outra postura, é outra postura que ele tem, né, em relação, por exemplo, ao Pelaipe, ao Pedro Júnior, que é os que estão bem que na linha de frente. E eu acho que para eles é muito início de trabalhar com essas questões tipo de contratação e tal. Então é um processo que eles vão ter que ir aprendendo aos poucos mesmo, né? Não tem como. Então por isso que eu acho que também tem que se levar em consideração, né? Algumas salas dos jardins, né? Quando tá acontecendo um jogo, você fica pensando, nossa, por que que uma questão que ficou, né? Por que que não colocou o Gabigol e tal? E não fez outras substituições e tal, né? Que viu que o time já estava ali, né? De voltar, por exemplo, para o segundo tempo com algumas substituições. Você fica pensando nisso e tal. E aí, quando chega a coletiva, a gente já pensa assim, né? Ah, não, vamos. Tem uma coerência para ele não ter feito isso, né? Ele citou a questão, né, que não tinha os dois meninos, né, da base e tal, e às vezes se eles pedissem para sair, ele não podia gastar as outras substituições, né? É, também não tinha gente no banco e tal, às vezes, para colocar. É, em relação a não colocar o Gabigol, até entendi em questão de, pela posição que ele colocou o Altaro, né? Mas, e por isso que ele acabou, né? Era outra posição, não é uma posição do Gabigol. Mas até que em relação ao Gabigol, acho que sim, né? Eu faria, em relação ao Gabigol, eu faria uma tentativa, né? Em relação de não fazer substituições, eu até concordo. Mas em relação ao Gabigol, eu sei que seria, né, uma outra posição tal para ele. Então, tem um pouco de sentido, mas mesmo assim ainda tentaria, porque a gente sabe que, né, principalmente brasileiro, que aquele jogo ali está amarrado, né, aquele 1-0 ali que te dá 3 pontos, a gente viu, né, como que o Palmeiras fez diferença, esse 1-0 que fez no Botafogo, o, o Flamengo também, né, acho que o outro jogo ganhou de 1-0 também, um jogo atrás, então como que faz diferença? E às vezes você, né, fazer essas mudanças assim acaba te favorecendo, te dando alguma opção, né? Tem isso no brasileiro, né? Eu percebo que assim, a gente tem uma dificuldade de, né, às vezes, de não colocar jogadores na sua posição de origem mesmo, né? E a gente troca mesmo só pelo da mesma posição, né? Uma coisa boa em relação ao jogo é que partida do Cauã Prates, assim, achei uma partida, né, menino tem 16 anos, né? Uma partida bem segura, assim, achei uma partida muito boa dele. É, em relação, né, igual eu falei, partida muito boa com Caio Jorge, né, Matheus Pereira, que passe que ele acha para Caio Jorge, né, e porque se eu achei que perdeu algumas bolas, mas eu achei que não foi ruim, assim, né, e acabou que, igual eu falei, né, Matheus Henrique também entrou, eu acho que é questão de pegar ritmo ainda, né, teve a lesão e tal, então é entrando aos poucos, já entrou mais tempo, né? Mas, né, acabou que igual falou, uma coisa eu concordo, né? Igual eu falei, né? Não tinha muita gente ali, né? Para fazer substituições é uma coisa que o Jardim já falou algumas vezes, né? Não tem gente, né? Que às vezes você pode substituir para trazer mudanças no jogo mesmo, assim, né? E às vezes as substituições que você faz nem fica no mesmo nível, né? Então, é seguir em frente mesmo. Eu acho que, claro que não. Eu acho que o que muitas vezes, né, quando entrar em rede social depois que o Cruzeiro perde, é que tem hora que é um Deus nos acuda, né? Porque uma partida que perde, sendo que tá com 38 pontos o Cruzeiro, gente, né? Não é, tipo, é muito, né? Eu acho que ninguém pensaria que o Cruzeiro estaria, né, começando a primeira, finalizando quase iniciando, né, o segundo turno com esses pontos, né?
ficou ali brigando com o Cruzeiro, com Palmeiras e Flamengo. Ninguém imaginaria. Então, e nem são peças que o Jardim pediu, tal, né? Então o Jardim tá fazendo também, né? Tirando de algumas horas ali, tirando leite de pedra mesmo, né? Então tem que ter também um pé no chão em relação a isso, né? Não é porque perdeu que tá tudo errado, né? É porque ganha que tá tudo certo. Tem que ter, né, esse equilíbrio assim, né? Então eu acho que em relação, igual eu falei, é isso do jogo, né? A arbitragem acabou interferindo. O Cruzeiro no segundo tempo acabou cansando mesmo, e aí deu oportunidade de Mirassol de até virar. Mas teve uma. Cauã Prats entrou bem e Caio Jorge, Matheus Pereira, né, bem entrosados assim. Acho que do jogo é isso mesmo, assim. A coletiva do Jardim sempre é muito coerente, assim, concisa, você consegue entender o que ele tá falando, assim, mesmo às vezes pensando de forma diferente, você entende as decisões dele, né, mesmo às vezes não concordando, né, e agora acho que com força máxima para o Brasileirão para ficar na linha de frente mesmo, assim, brigando ali, e também na Copa do Brasil, né, porque a gente sabe, né, que o nosso objetivo é Libertadores. Então, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.